Salmo 149, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 149. Louvai ao Senhor, cantarei ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o teu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, estamos aqui nessa manhã, Senhor, reunidos em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Nos perdoe as faltas, os pecados que estejam, Senhor, na nossa alma nesse momento. Rogamos, Senhor, a sua misericórdia, rogamos a sua bênção. Estamos aqui para ouvir a sua voz, para conhecer mais do Senhor. Que esse texto, Senhor, que este salmo tão glorioso, tão cheio de verdades preciosas, Senhor, fique claro para nós, Pai, que o nosso coração receba, se abra também e receba, Senhor, a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor cada vez mais em nosso viver, hoje e sempre. Em Cristo oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém, irmão. Pode ser. Irmãos, estamos aqui na misericórdia do Senhor nesta manhã. Quero meditar com vocês neste salmo. É interessante nós observarmos, alguns comentaristas eles têm destacado que este Salmo 149 ele é como que uma extensão do último versículo do Salmo 148, né? Então, vamos olhar, irmãos, o versículo 14 do Salmo 148, que diz assim: Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Vocês lembram que semana passada eu falei com vocês sobre o Salmo 148, que é um salmo que a característica dele é um chamado para que todos louvem ao Senhor, todas as pessoas louvem ao Senhor. Não só as pessoas, mas toda a criação, toda a criatura louve ao Senhor. E ele encerra com este chamado mais específico, né, a Israel, ao povo de Deus, quando ele diz assim: Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês semana passada, nós temos o Deus que criou todas as coisas, o Deus que cuida de todas as coisas, e o Deus que redime o seu povo, né, o seu povo Israel. E aqui está apontando, como todo o Antigo Testamento, está apontando para a obra que ele fez na nossa vida, na igreja, né? Nossa redenção, a nossa salvação. Mas é interessante, irmãos, que esse versículo 14, então, ele depois de todo o louvor, assim, conclamando o louvor de toda a criação, aí ele fecha com a igreja, fecha com o povo de Deus, fecha com aqueles que o Senhor redime. E diz que ele exalta o poder do seu povo, ele dá poder ao seu povo, o louvor de todos os seus santos. Então, o poder que Deus deu ao seu povo, libertando o seu povo dos inimigos terríveis que eles têm, que eles estavam escravizando a eles. Isso por todas as escrituras vão mostrar. Todos nós conhecemos muito bem, né? Que o Senhor Deus libertou com seu grande poder Israel do Egito, que era muito mais forte que eles,
que os escravizava, mas que ele veio então com poder e libertou, tirou eles e levou eles para a terra prometida. E aqui, irmãos, é destacado isso, essa questão do poder de Deus que Deus dá ao seu povo, a libertação que ele opera no seu povo, e que o povo deve assim então louvar o Senhor. O Salmo 149, ele vai como que tratar disso, né? Então, eu disse para vocês assim, os últimos salmos da Bíblia, são todos eles salmos de louvor, tanto os últimos salmos de Davi, como os últimos salmos aqui do Saltério, são todos sobre louvor, e eles sempre destacam alguma coisa sobre louvor. Este aqui, ele destaca exatamente esse aspecto, irmãos, a salvação que Deus dá ao seu povo, e que libertando-os dos seus inimigos, dando a eles graça, poder, para que eles vençam os seus inimigos. Então é um salmo que destaca isso, e eu poderia dizer assim para vocês, que ele tem duas mensagens que estão unidas dentro disso que eu estou falando. Vamos olhar aqui o versículo 6. O versículo 6 ele diz assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, né? Então observe, na garganta, ou seja, na boca, esteja o louvor, mas na mão esteja a espada. Então o que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando que o povo de Israel, e isso se aplica a nós hoje, a igreja, deve ser um povo que louva a Deus, e louva a Deus por causa da salvação. Então, se nós formos observar aqui, o versículo 4 diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação, né? Então, ele se agrada e ele os embeleza com a salvação. Eles então devem louvar ele por isso, glorificá-lo por isso, louvar o Senhor por esta bênção, mas eles vão também com a espada. Eles vão com a espada de 2 fios nas suas mãos, porque essas coisas estão relacionadas. Então, eles louvam a Deus pelo que Deus tem feito, mas eles são um povo guerreiro. Então, eu falei agora sobre o Egito. O que aconteceu no Egito? Então, Deus libertou o seu povo, e eles então louvaram ao Senhor por essa salvação, só que na medida que eles, ali não era ainda completa a salvação. O que vai acontecer? Eles vão peregrinar até Canaã, que é a terra prometida, e quando eles chegam lá em Canaã, o que vai acontecer com eles? Em Canaã, eles têm muitos inimigos, existem muitos povos ali, que estão na terra, e que Deus, naquele momento, ele decide o quê? Chega o tempo do juízo sobre aquelas nações, e Israel tem que invadir aquelas nações, tem que expulsar aquelas nações, tem que destruir aquelas nações, e eles têm que lutar. Então, aqui está envolvida a salvação e a luta, a guerra que o povo tem que empreender ali naquele momento. E eles vão louvando a Deus pelo que Deus tem feito e vão lutando. Então é o louvor e a luta que está ali envolvida. Nós temos que entender então que isso era uma coisa daquele tempo, isso não se aplica a nós hoje, né? Mas naquele tempo Deus ele usava mesmo Israel para matar pessoas, para destruir nações, né? Então Israel era como a mão de Deus trazendo juízo sobre as nações. Vou dar um exemplo para vocês agora. Por exemplo, irmãos, essa pandemias, tragédias e todas essas coisas que acontecem são manifestações do juízo de Deus. São, vamos dizer assim, quando Deus permite isso, quando Deus traz isso sobre a terra, inclusive as guerras, é porque Ele está trazendo juízo, né? Esse era um exemplo aqui. Então Deus estava trazendo juízo, mas Deus deu uma ordem para o seu povo, diz assim: olha, vocês expulsem essas nações, destruam esses povos, e eles vão então, vocês vão vencê-los e vão tomar posse da terra deles. Isso não é para nós hoje, evidentemente, irmãos, né? A Bíblia, ela não diz assim hoje para nós usarmos uma espada física e sairmos por aí matando as pessoas, numa guerra santa, dizendo assim: vamos implantar o reino de Deus pela espada, vamos implantar o reino de Deus pela guerra. Nós não fazemos isso hoje. Quer dizer, ninguém hoje é chamado
não é para empreender uma guerra santa de maneira nenhuma, mas nós somos chamados aqui para empreender uma guerra. É esse paralelo que eu quero mostrar para vocês aqui, como o Salmo ele mostra. Então, Israel foi liberto do Egito, Israel avançou e foi ordenado invadir nações inteiras, destruir nações inteiras. Nós, numa guerra santa, uma espécie de guerra santa. Então vamos lá e vamos invadir, vamos destruir. Hoje nós não, nós fomos salvos e estamos numa guerra. Nós louvamos a Deus pela salvação que Ele tem nos dado e empreendemos a guerra. A associação é essa, percebe? Então, Israel foi salvo do Egito e foi fazer a guerra. Nós somos salvos do nosso pecado, da nossa maldição e vamos fazer uma guerra. Israel foi salvo de um império, de uma nação poderosa e foi fazer uma guerra para tomar posse e destruir nações poderosas também, mais fortes inclusive do que ele, vamos dizer assim, em muitos sentidos. Nós fomos salvos e estamos aqui para fazer uma guerra, mas essa guerra não é no sentido lá físico, como era Israel, mas no sentido espiritual. Então, o que o Salmo está apontando para nós aqui? É que ele está apontando e dizendo o seguinte, que nós devemos louvar o Senhor pela salvação, agradecer por tudo que Ele tem operado na nossa vida e, junto com isso, quem louva vai guerrear. Só que essa guerra, diferente de Israel, é uma guerra espiritual, é uma guerra contra o mal, no sentido espiritual. E outro detalhe aqui, que é importante nós observarmos, é que o Salmo ele está cheio de alegria, cheio de regozijo, cheio de alegria. Vamos observar aí no Salmo 149, ele diz assim, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Aí logo no versículo 12 ele diz, alegre-se Israel naquele que os fez, regozije-se os filhos de Sião, louve com danças, tamborim e harpa, que é a expressão de alegria. Depois, no versículo 5, diz, exultem os santos na sua glória, alegre-se nas suas camas. Então veja quantas expressões de alegria estão no Salmo. Alegrem-se, louvem ao Senhor, alegrem-se pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Então é um louvor em alegria e é um louvor guerreiro, vamos dizer assim, porque a segunda parte do Salmo é guerra. A associação das duas coisas aqui estão no versículo 6, como eu destaquei há pouquinho, quer dizer, é um louvor que está na nossa garganta, versículo 6, enquanto que a espada está na nossa mão. Então, louvor na garganta, louvor nos lábios e a espada na mão. E a partir do versículo 6 é só guerra, é só manifestação de luta, tomar vingança dos gentios, darem repreensão aos povos, prenderem os reis, os nobres, para fazerem neles juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos, louvai ao Senhor. Percebe, irmãos? Então, nessa introdução aqui, eu estou passando para vocês essa ideia de que o Salmo, ele é um salmo de louvor junto com a guerra. Só que, repetindo, lá no Antigo Testamento era uma coisa física mesmo, essa guerra era física, era para invadir, destruir nações, matar pessoas, porque ali Israel estava sendo usado como instrumento de Deus para isso. Hoje não, hoje nós temos uma guerra, mas uma guerra no sentido espiritual. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre esse sentido espiritual, né? Mas vamos agora olhar para o Salmo com mais um pouco de cuidado, irmãos, assim, observando os detalhes, né, que ele nos dá. Aí nós podemos dividir o Salmo em duas partes, né? A primeira parte vai do verso 1 ao verso 6, que fala do louvor, propriamente dito, o louvor alegre, regozijante. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, podemos ainda incluir o versículo 6, principalmente a parte B do versículo 6, até o final do Salmo, que fala da guerra, dessa guerra que nós temos que empreender, né? Então vamos olhar aqui. Então repito, primeira parte, louvor regozijante, do primeiro verso ao verso 6, parte A do verso 6, e a segunda parte a guerra, que é a parte B do verso 6 até o final
do Salmo, no verso 9. Acompanhe comigo então, meus irmãos, aqui a nossa leitura e reflexão. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Observemos que este louvor, ele é um louvor que o salmista, ele nos diz que deve ser com um cântico novo, uma canção nova, um cântico novo. O sentido aqui, a expressão de um cântico novo, se refere ao que Deus está fazendo, às obras do Senhor, que são sempre novas. A obra do Senhor, podemos dizer assim, é uma novidade. É uma obra que Ele está realizando, Ele está mudando as coisas, Ele está operando sua graça e sua salvação na vida do seu povo. E aquele evento, então, que acontece, deve ser retribuído a Ele com um novo cântico. Ainda que os cânticos eles sejam sempre antigos, né? Sejam sempre úteis e, enfim, devem ser usados no louvor e na adoração de Deus, mas o que a Bíblia está dizendo aqui: faça um cântico novo para essa ocasião nova. Isso expressa, evidentemente, irmãos, uma alegria, um louvor a Deus, uma dedicação ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, um zelo e um amor por aquilo que Ele tem operado. Quando você faz um cântico novo, você está dando então louvor a Deus pelo que Ele fez, você está se importando, percebendo aquilo que Ele realmente fez maravilhoso na sua vida, e você vai expressar com uma canção nova, com um cântico novo. E isso, meus irmãos, mostra então essa atenção, esse louvor, né? Quando você faz um cântico novo, você está fazendo isso porque você está grato e você está louvando ao Senhor por isso que Ele fez na sua vida. E observe que Ele diz mais, Ele diz assim: e o seu louvor na congregação dos santos. Esse louvor não é um louvor individualista, não é um louvor em que eu vou fazer a parte do povo de Deus, porque o que Deus não faz só na minha vida. É interessante isso, a salvação ela tem aquele sentido individual, ou seja, eu tenho que crer, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, né? E outra pessoa não tem que se arrepender por mim, mas sou eu que tenho que me arrepender, sou eu que tenho que crer. Mas eu nunca sou levado a um individualismo, é individual, mas não, podemos dizer assim, né? Individualista, ou seja, alguma coisa que tem a ver só com a minha vida, a parte dos outros. Ela tem a ver com os outros, ela tem a ver com a igreja, com o povo de Deus. O louvor sempre ele é congregacional, sempre ele é com a congregação, sempre é um louvor na congregação dos santos. Então eu vou louvar o Senhor junto com o povo que Ele operou. Eu faço parte desse povo, eu faço parte do povo que Ele chamou, que Ele salvou, que Ele libertou, que Ele fez essa obra gloriosa, essa obra maravilhosa. E aí no versículo 2 vai começar a destacar aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que esse louvor é um louvor alegre. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Aí eu vou ler de novo esse trecho todo que mostra a alegria, né? Para destacar aqui para os irmãos. Olha, alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião no seu rei, louve o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Danças, instrumentos musicais, são expressões de alegria, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com salvação. Aí olha, volta a falar de alegria de novo no versículo 5. Exultem os santos na glória, alegrem-se até nas suas camas. Quer dizer, é uma alegria que está expressa nas danças, nos instrumentos musicais, mas é uma alegria também que está na cama, quando a pessoa está já para dormir, né? Está no seu leito. E alguns até interpretam assim, inclusive no leito de morte, né? Enfim, essa alegria não se encerra, essa alegria, ela nunca é inconveniente. A alegria no Senhor sempre é conveniente, sempre é apropriada, sempre nós devemos nos alegrar no Senhor. É aquilo que Paulo vai falar. Alegrai-vos no Senhor, né? Então, é uma alegria no Senhor.
Só um destaque aqui, meus irmãos, porque algumas pessoas pegam este salmo e pegam também o Salmo 150 e dizem assim, vamos dançar na igreja, né? Só que essa dança aqui, primeiro, nós estamos falando de um contexto do Antigo Testamento, e mesmo no Antigo Testamento não está prescrito dança no culto público, né? Aqui é uma dança, uma expressão, como até Spurgeon fala assim, uma expressão, uma espécie de dança sagrada, uma dança que não está, posso colocar assim para os irmãos, vinculada às ordenanças do culto, mas uma expressão do povo de alegria, não está vinculada ao culto, às ordens do culto e assim por diante, mas é uma expressão de alegria. E, meus irmãos, nós estamos falando dentro de um contexto também do Antigo Testamento. Novo Testamento, vamos dizer assim, é bem claro que o culto não tem dança. Você não vai encontrar dança nos cultos e todo tipo de ideia, de pensamento. O culto do Novo Testamento ele é bem simples. Então, nem no culto do Antigo Testamento propriamente tinha dança, aqui é no outro contexto de agradecimento, de alegria, mas não propriamente no culto. E no culto do Novo Testamento mesmo não tem esse tipo de expressão. Então, só para explicar aqui. Mas aqui, o significado, quando se fala em dança, quando se fala em uso dos instrumentos, em uma espécie de festa alegre, né? De alegria ali, todos se regozijando, expressa exatamente essa questão da alegria que as pessoas estão sentindo ali. Então, o que eu quero enfatizar nesse momento, importante nós enfatizarmos, é que aqui nós temos a alegria do povo de Deus. É um louvor alegre. Aliás, irmãos, não tem sentido louvor triste, né? Então, vamos dizer assim, quando nós falamos em louvor, nós pensamos aqui, é uma coisa alegre. Eu vou chegar diante de Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer o nome dele de forma triste, de forma pesarosa, triste. Não vou fazer isso, né? Então, como é que eu vou fazer? Então, quando pensamos em louvor, pensamos também em prazer, em alegria, em estar contente, em estar agradecido, em estar cheio de gozo e de alegria do Senhor. Então, o louvor é alegria. E esse louvor, meus irmãos, a alegria tem alguns motivos. Vamos ver quais são os motivos? Versículo 2. Alegra-se Israel naquele que o fez. Primeiro motivo que ele diz assim, quem nos fez foi Deus. Esse fazer aqui não está tanto vinculado à questão de que ele é o meu criador. Sim, ele é o meu criador. Ele me fez, sim, no sentido de que ele me criou. Mas aqui é mais do que isso. É como meu redentor. Quem fez Israel? Quem chamou Israel? Quem criou aquele povo foi Deus. Quem redimiu e uniu aquela congregação foi Deus. Quem criou a igreja e une a igreja foi Deus. Nós somos uma obra de Deus. Foi o Senhor quem nos fez. A igreja é um milagre, a igreja é uma obra de Deus. Então nós temos que pensar que nós somos do Senhor e nós fomos salvos porque Ele nos fez, Ele nos regenerou, nos criou novamente, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, a obra é dele e Ele nos uniu. Então o primeiro motivo de alegria é porque nós somos feitura dele. Segundo motivo de alegria, versículo 2 ainda, regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Nós nos alegramos porque ele é o nosso rei. Porque nós temos o melhor rei. Nós temos aquele que de fato é o rei do universo, o rei da igreja, o rei de todas as coisas. O Senhor, Ele é o nosso governante. Nós nos alegramos com isso, nós nos alegramos que nós temos o Senhor como nosso rei. Nós não queremos outro rei. Nós não queremos outro dominador sobre nós queremos Ele, porque Ele é Deus, porque Ele é Salvador nosso, Senhor, Redentor. Devemos fazê-lo com expressões de alegria, conforme está no versículo 3, e devemos, meus irmãos, também louvar o Senhor com essa alegria. O terceiro motivo, que ele diz aí no versículo 4, porque o Senhor se agrada do seu povo e ornará os mansos com salvação. Terceiro motivo que ele dá. Então, primeiro, porque ele nos fez. Segundo, porque ele é o rei. E terceiro, porque ele se agrada de nós.
e Ele nos salva. Ele nos salvou. Ele se agradou de nós. Não sei porquê. Não sei porquê Jesus me ama, né? Não sei porquê Ele me escolheu. Ontem nós falamos na classe aqui, né? Não tem motivo em nós. Não tem motivo, eu sou melhor que os outros, eu sou melhor que o fulano, que o ciclano, que não foi convertido. Não tem nada disso. Mas porque por livre graça, por livre amor. O que Israel tinha diferente do Egito? Vamos fazer uma comparação aqui. Os egípcios, eles tinham um monte de ídolos. E as 10 pragas do Egito foram destruindo aqueles ídolos. Mas o que aconteceu? Quando Deus liberta o povo do Egito e leva para o deserto, o que eles produzem? Bezerro de ouro. Então o que aquele povo tem de diferente do Egito? Por eles mesmos? Nada. Vocês conhecem bem a história bíblica, vocês sabem que um povo idólatra, rebelde, deram tanto trabalho para Moisés, deram tanto trabalho para o próprio Josué. Depois, no livro de Juízes, se desviaram, se afastaram, se perderam e eram punidos pelo Senhor. Não é um povo melhor do que os pagãos, do que os egípcios. Não, todos são pecadores. Nós também, irmãos, nós não somos melhores que os outros, mas o Senhor nos amou. O Senhor se agradou de nós. O Senhor nos ornou, nos embelezou. Perceba aqui. Aqui tem a questão da beleza. Eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos, que a Bíblia ela é cheia de beleza. Ela é beleza tem beleza nos seus escritos, ela tem beleza porque ela aponta para a criação de Deus é belíssima. Ela tem beleza na providência. Você pega o Salmo 104, você vê ali a beleza do cuidado de Deus, da providência do Senhor. Mas a coisa mais bela, podemos dizer assim, de todas as suas obras, é a redenção, é a salvação. Quando o Senhor vem e resgata o seu povo, e como diz aqui, orna os mansos com a salvação. Ele nos embeleza. A salvação é algo belíssimo, é obra do Senhor. Ele nos embeleza com a salvação. Quando nós então somos ornados, e um detalhe aqui importantíssimo, Ele orna os mansos. Quando Deus vai salvar um homem, Deus torna esse homem manso. Vai salvar um homem, uma mulher, Deus torna esse homem e essa mulher mansos. E Deus os torna humildes. Os arrogantes, os que acham que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus, que não precisam da salvação, não são salvos. Né? Mas a graça de Deus nos torna mansos, nos leva ao arrependimento, à humilhação. Então, Ele orna os mansos com a salvação. Eu queria então que nós meditássemos nesta manhã, nessas obras gloriosas do Senhor, que são motivo de alegria, são motivo de regozijo. Vamos relembrar aí quais são? Primeiro, porque Ele nos fez, versículo 2. Segundo, porque Ele é o nosso Rei. Terceiro, porque Ele se agradou de nós e nos ornou com a salvação. Se nós pensarmos bem, queridos irmãos, nós vamos ver que esses motivos são motivos de nós nos alegrarmos, não importa a situação que nós estejamos. Olha, esse mundo é difícil, esse mundo é mau, esse mundo ele é um mundo cheio de motivo de choro, como diziam os antigos, é um vale de lágrimas, é mesmo. Mas, meus irmãos, Paulo podia dizer, alegrai-vos no Senhor, sendo que ele mesmo passava dificuldade, mas a nossa alegria é o Senhor. Toda vez que você estiver triste, ore a Deus e diga para a sua própria alma, como o salmista ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus. Diga isso para a sua alma quando você estiver triste, e todos nós podemos ficar tristes, isso faz parte da vida, né? A gente se entristecer por causa das lutas, mas lembre disso aqui, meu irmão, minha irmã, o Senhor fez você, o Senhor é o teu Rei, Ele vai te levar para a glória. Aqui é difícil, mas o final é a glória de Deus, e Ele se agradou de você, Ele ama você, Ele cuida de você, e Ele te salvou. Se alegre nisso, não importa o que aconteça, essas verdades são inabaláveis, nada pode nos tirar essa graça, essas misericórdias do Senhor, meus irmãos.
Observem que ele diz no versículo 5: exultem os santos na glória. Exultem na glória. Essa glória que ele nos dá, essa salvação que ele opera na nossa vida, nós devemos exultar. Eu creio que esse motivo, versículo 5, está ligado ao motivo anterior, versículo 4, a salvação, que ele se agradou de nós e que ele nos salvou. Tudo isso é motivo de alegria. Exultem os santos na sua glória e alegrem-se nas suas camas. Até quando eu vou dormir, que eu estou na minha cama, que eu estou já para descansar e dormir, ali eu devo me lembrar de que o Senhor, Ele me fez, Ele fez a sua igreja, Ele é o meu rei, Ele se agradou de mim, Ele me salvou, Ele me deu a sua glória, Ele tem operado isso na minha vida, e Ele então deve ser o motivo do meu louvor. Antes de eu fechar meus olhos, eu devo louvar e agradecer, inclusive pelo dia, inclusive mesmo que o dia não tenha sido fácil, mas é um dia que o Senhor deu, e entregar a minha vida a Ele, dormir confiante no Senhor Deus e me alegrar no Senhor Deus Todo-Poderoso. No versículo 6, irmãos, ele diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Altos louvores, né? Deve estar na minha garganta, deve estar nos meus lábios. Isso que tem que estar nos meus lábios. Nos meus lábios não deve estar murmuração. Nos meus lábios não deve estar a reclamação com as coisas da vida, com as dificuldades da vida, mas eu devo me concentrar nessas bênçãos, nessas misericórdias. Vocês podem observar, irmãos, que quando a nossa mente ela começa a se deter nos problemas, nas dificuldades, nas lutas do dia a dia, a nossa boca se enche de murmuração, né? A Bíblia toda nos leva a meditar nas coisas de Deus. Quanto mais eu medito, isso é um trabalho da alma, que eu devo exercer continuamente, quanto mais eu medito nessas misericórdias e penso, vem aqueles pensamentos. Aqui o salmista estava dizendo: porque estás abatido a minha alma? Ele está lutando com a sua mente, ele está aqui colocando para si mesmo: olha, não devo fazer isso, eu devo meditar em Deus, eu devo meditar nas suas promessas. Irmãos, meditemos nessas verdades e nós vamos dormir louvando, mesmo que o dia não tenha sido fácil, né? E a nossa garganta estará cheia de louvores. Mas aí vem a segunda parte, né? Porque o versículo 6, ele nos une ao outro lado. Esse louvor não é um louvor passivo, não é um louvor em que eu louvo, mas eu me rendo aos inimigos. Meus irmãos, nós temos inimigos, nós temos inimigos poderosos, que lutam contra a igreja por causa de Cristo, porque odeia Cristo, odeia o seu povo, odeia a igreja. Aqui nós podemos ser chamados, como muitos têm colocado, nós somos aqui a igreja militante. Nós somos uma igreja que está numa luta, que está numa guerra. Aí eu volto a lembrar vocês do que eu disse em relação a Israel na nossa introdução. Israel estava numa guerra. Israel era um povo que ele saiu do Egito, era perseguido pelos egípcios, ia invadir a Canaã e expulsar os inimigos. E os inimigos iriam resistir. Nós temos Jericó, nós temos outras cidades ali que são mencionadas nas Escrituras que iriam de fato oferecer resistência ao propósito de Deus, de que Deus desse-lhes. Deus tinha dado a terra para Israel. E não seria fácil, não seria sem luta que eles iriam tomar posse daquela terra. Semelhante hoje, nós temos inimigos. Só que, como eu falei, nós não temos inimigos físicos. Eu quero então ler com vocês um texto que vai nos ajudar a compreender isso. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. O apóstolo Paulo, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos parar um pouquinho aqui.
aqui está se enfatizando o poder de Deus. Nós temos que nos fortalecer nele. Veja que a nossa força não está em nós, mas a nossa força está nele. Fortalecemos no poder de Deus. Vocês lembram que eu disse para vocês na introdução que o Salmo 149, como alguns comentaristas têm destacado, é como uma expansão do último versículo do 148. O 148 diz assim: ele também exalta o poder do seu povo. O poder está exatamente, meus irmãos, em que o Senhor Deus, ele deu ao seu povo a vitória. Ele libertou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele libertou o seu povo dos seus pecados. Ele libertou o seu povo do império das trevas. Justificou, adotou, e ele está agora santificando o seu povo. Essa santificação é uma luta. A luta que eu travo todos os dias e que eu preciso, então, empreender essa luta pelo poder de Deus, não pelo meu poder, não pela minha capacidade. E o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como é que nós vamos fazer isso? Aí ele diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observem que eu tenho que me revestir do poder de Deus. Esse poder de Deus, Paulo o expressa aqui como uma armadura. Ele está pensando no soldado romano que tem que ir para a guerra, então ele coloca aqui. É claro que isso é uma figura, né? Ninguém vai vestir uma armadura de verdade, ninguém vai. Não se trata aqui de uma luta física, mas é uma luta real, é uma luta no campo espiritual, não no campo físico. Portanto, aqui ele diz claramente que não é físico. No versículo 12 ele diz, é tão claro aqui, ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Ninguém vai sair por aí, pegar uma espada, fazer uma guerra santa, matando pessoas, dizendo que isso é nome de Cristo. Ninguém pode fazer isso. Observem, meus irmãos, que é diferente do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era um momento peculiar, era algo assim, podemos até dizer atípico, né? No sentido de que Deus, de forma ali, no certo sentido, não era comum, vamos dizer assim, não foi algo que se tornaria comum, normal, o povo de Deus sair matando pessoas em nome de Deus. Aquilo ali foi um momento, porque Deus estava usando Israel para punir aquelas nações. Mas ninguém é chamado para fazer isso hoje, de maneira nenhuma. Aquilo foi um momento que Deus usou aquele povo. Mas agora nós estamos numa guerra não contra a carne, não contra o sangue, mas contra o diabo. Contra o diabo. Portanto, nós temos que tomar a armadura de Deus. E aí, eu não vou ler tudo agora, mas eu quero só chamar a atenção dos irmãos que essa armadura, eu vou ler alguns versículos para chamar a atenção de vocês, principalmente na questão da espada, né? Bora lá? Tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes, estai pois firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e isso que eu quero destacar, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, a nossa espada não é física. Nós não vamos sair por aí. Vamos voltar para o Salmo aqui. Depois eu quero ler outro texto com vocês, mas aqui no Salmo diz assim:
Versículo 6: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Ali era espada mesmo, mas aqui é a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então a nossa espada, as nossas armas não são físicas, porque a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é pela nossa santificação, pela nossa piedade e também, meus irmãos, pela promoção do reino de Deus, do Evangelho. Na medida que o Evangelho vai sendo espalhado, vai sendo implantado, é uma guerra espiritual, é uma guerra contra Satanás. Como é que Satanás prende os homens? Pela mentira. Como é que a igreja vai lutar e vencer Satanás, ser santificada, né? Porque nós temos outros 2 inimigos. Quais são? A carne, que é a nossa própria natureza, e o mundo, que é vamos dizer assim, é o princípio do mundo alienado, é um mundo sem Deus, é um mundo que tenta nos dominar com as suas ideias, com as suas idolatrias, é o mundo dos homens alienados. Mas nossa luta não é contra as pessoas, para matar pessoas, para impor um reino pela força às pessoas, nada disso. Nossa luta é contra o diabo, contra o pecado e contra o mundo, no sentido de que nós não vamos nos deixar dominar pelo mundo, mas nós vamos levar o Evangelho às pessoas e elas serão dominadas sim, mas não no sentido físico, mas no sentido que o Espírito Santo também vai convencê-las. Nós temos que pregar, nós temos que levar o Evangelho, nós temos que espalhar a boa semente. A nossa arma, não vamos chegar por aí brigando com as pessoas e querendo implantar um reino físico, político, cristão, nada disso. Nossa luta é o que é? Espiritual. E nós temos que ganhar as pessoas, sim, pela palavra de Deus. Na verdade, não somos nós que ganhamos, mas é o Espírito Santo que convence, mas através de nós, através da nossa pregação. Vê que Paulo diz: orem por mim para que eu pregue a palavra. Então, meus irmãos, a nossa luta é essa. A nossa luta é espiritual. Eu queria só ler um outro versículo aqui. Eu já citei com vocês a carne, que Paulo diz. Eu vou ler esses dois textos aqui ainda, irmãos. Gálatas 5,16. Abra comigo aí, por favor. Gálatas 5,16. Que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. O espírito contra a carne é uma luta. A carne cobiça contra o espírito contra a carne, se opõe. A nossa luta é contra o nosso pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, e nós vamos vencer pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, luta contra o diabo, contra a carne, contra o princípio do mundo. É uma luta que nós vamos levando o Evangelho. E como é que nós fazemos isso em relação aos outros? Vamos ler outro texto agora, Colossenses 4:3. Colossenses 4, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses, capítulo 4, versículo 3 ao 6, que diz assim. Vamos ler desde o 2. Perseverar em oração. Irmãos, eu não falei, mas eu quero enfatizar. Está lá em Efésios, está aqui, oração. Nós temos que orar muito. Faz parte da nossa luta a oração. Percebe isso? Nós temos que estar orando, nós temos que estar buscando o Senhor, clamando a Ele, pedindo graça, porque a oração significa que eu confio em Deus. Se eu não oro, não estou confiando em Deus, eu estou tentando fazer as coisas por mim mesmo. Mas a nossa vitória não é pela nossa força, é pelo poder de Deus. Então veja, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Veja, irmãos, nós temos que orar para que Deus espalhe a palavra. A nossa luta não é física, a nossa luta não é chegarmos lá com uma espada, né? E dizemos assim, ou você crê em Jesus ou eu te mato. Não é isso. Quer dizer, lá no antigo Israel, eles chegavam matando as pessoas. A nossa espada não é física, a nossa espada é espiritual. E nós vamos orar para que Deus abra a oportunidade da palavra, para que Deus nos dê graça para nós falarmos como convém, para que Deus convença as pessoas também, pelo Espírito Santo. E como nós devemos lidar com as pessoas que não são cristãs? Olha o que Paulo diz, versículo 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É assim que eu tenho que lidar com os não cristãos, sem raiva, sem briga, porque não é pela força física, não é por impor aos outros, mas é com sabedoria, aproveitando o tempo, palavra sempre agradável, temperada com sal, para que eu saiba como responder a cada um. Irmãos, é pelo convencimento, o Espírito Santo vai nos usando. Essa é a nossa guerra. Nós estamos numa guerra para a nossa santificação, numa guerra pela promoção do Evangelho, mas isso não é feito como antigamente, porque ali era simbólico, entende? Também tem isso, era simbólico, quer dizer, a espada lá era espada mesmo, mas é simbólico para nós. Não vamos pegar uma espada e sair por aí. Vamos voltar para o Salmo? Veja, o Salmo ele tem uma aplicação para aquele tempo, para aquele contexto, que realmente era um contexto de guerra. Lá eles tinham mesmo que invadir, que matar, que destruir, porque eles estavam sendo usados por Deus para isso. Mas nós não. Então a gente tem que usar estes princípios do Salmo, aplicando conforme o Novo Testamento, na guerra do Novo Testamento. Porque a guerra do Novo Testamento não é física. A guerra do Novo Testamento é espiritual. Então, bora voltar para o Salmo? Então, quando ele diz aqui no versículo 6, estejam na sua garganta altos louvores de Deus, a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos, louvai ao Senhor. Aqui era físico mesmo, então eles tinham que ir lá, eles tinham que implementar a vingança de Deus. Deus está virado com aquelas nações e Deus ia trazer a sua destruição sobre eles. Gentios, repreender os povos, prender os reis, prender os príncipes e derramar sobre eles o juízo divino. Esta era a honra deles. Os seus santos louvaram o Senhor. E para nós hoje, como é que nós vamos fazer a guerra? Vamos fazer a guerra, meus irmãos, lutando contra Satanás, em oração, com fé, com a espada do Espírito, confiando no poder de Deus, pregando o Evangelho, orando, convencendo, procurando pelo poder da graça de Deus convencer os homens da verdade do Evangelho. Essa é a nossa luta. Agora, isso tem uma aplicação no final, porque no final, isso que eu quero também colocar um outro aspecto aqui, Deus vai destruir os ímpios, sim, Deus vai. Aqueles que não se converterem, aqueles que não ouvirem o Evangelho, o Senhor vai trazer o juízo no final. No final, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, o Senhor vai separar a sua igreja e vai mandar para o inferno e para a condenação eterna os ímpios. E aí vai acontecer com eles isso, de forma plena. Eles serão presos, eles serão punidos. De certa forma, na medida que nós vamos pregando o Evangelho, vai tendo uma divisão de águas. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, né? Mas nós não vamos matar ninguém, nós não vamos guerrear fisicamente. O nosso trabalho é
misericórdia, oferecer graça. Depois, meus irmãos, no dia do juízo vai ser feita essa separação, para fazerem neles o juízo escrito. Deus condenará os ímpios. A nossa honra é essa, é que nós vamos pregar o Evangelho, e no final Deus vai fazer justiça, e isso glorificará o seu nome. Isso será motivo de louvor, porque Deus vai fazer justiça, Deus vai punir os ímpios. Isso será motivo de louvor no final dos tempos. Nós olhamos para esse mundo, nós dizemos assim: onde é que está a justiça? A justiça virá, meus irmãos, a justiça virá no dia do juízo, e lá o Senhor será glorificado, e nós vamos louvar ao Senhor. Mas não esqueçam disso, a nossa guerra hoje não é uma guerra física, política, em termos de nós implantarmos um reino, um país aqui, né? Israel era uma nação, então eles iam invadindo, tomando posse da terra. Nós não temos hoje uma ordem para implantar uma nação chamada igreja, né? Expulsarmos os inimigos, matarmos todo mundo, não existe isso. Mas a igreja está em todas as nações. Nós cantamos aqui, está no Apocalipse: de todas as línguas, povos e raças, muitos virão te louvar. A igreja tem que pregar. O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus está em nós, não é físico, não é político, não é nacional, não é um nacionalismo, é cristianismo. E cristianismo é para todas as nações, porque Deus tem um povo de todos os povos, brancos, negros, índios, americanos, brasileiros, asiáticos, europeus. Deus tem um povo, uma igreja em toda a terra, e o nosso trabalho é levar esse evangelho. Agora veja a conexão: louvando e lutando. O que o Salmo nos ensina também é que o louvor é alegre e batalhador. Quando eu estou louvando, eu estou me alegrando no Senhor, e eu estou lutando contra Satanás, e eu estou lutando para que o Evangelho se espalhe, pelo meu testemunho, pela minha vida, orando e lutando pelo poder de Deus. O louvor verdadeiro, ele tem essa característica, é um louvor guerreiro. Eu louvo lutando pelo que é santo, pelo que é justo, pelo que é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria deixar para vocês 3 aplicações aqui, para a gente meditar, sair daqui meditando mais ainda nessa manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Salmo, ele nos diz para nós nos alegrarmos no Senhor e louvarmos a Ele nessa alegria. Lembre sempre do que eu disse ainda há pouco: pense que Deus fez você, pense que Ele é o teu rei, pense que Ele se agradou de você, pense que Ele te ornou, te embelezou com a salvação, e que Ele então te levou para a sua glória, e que você deve louvá-lo com alegria até na sua cama. E como alguns comentaristas destacam, irmãos, eu creio que tem uma aplicação também: nós vamos morrer um dia, e mesmo no nosso leito de morte, nós temos que nos alegrar nele, como Paulo diz, né? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. A nossa alegria está sempre nele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nós alegremos sempre no Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, louvemos a Ele lutando contra os inimigos espirituais. Não são físicos. Você não tem que lutar contra as pessoas, não tem que brigar com as pessoas, não tem que odiar as pessoas porque elas não são cristãs. Não. Nosso oferecimento, foi Spurgeon que disse, mais ou menos assim: nós temos que oferecer não ira, não raiva, não ódio, mas misericórdia. Nossa luta é contra Satanás, e a nossa luta é oferecendo misericórdia aos homens. Nossa luta não é contra os homens, é contra o diabo. E quanto aos homens, nós temos que oferecer misericórdia, graça de Deus, amar, orar, nossa linguagem temperada com sal. É assim que nós temos que fazer, orando. Em terceiro lugar, meus irmãos, nos alertemos
quanto ao juízo de Deus. Alertemos os outros quanto ao juízo de Deus. E alertemos a nós mesmos quanto ao juízo de Deus. Tudo isso aqui significa que haverá uma separação, a Bíblia deixa bem claro, entre o povo de Deus e entre os ímpios. E que nunca abandonemos Jesus. Ontem eu disse para vocês que quem é de Jesus não abandona Jesus, perseverará. E essa perseverança, inclusive, é pelas exortações. Persevere em Jesus. Porque fora de Cristo só há juízo e condenação. E vamos alertar os homens que está vindo o juízo final. E que eles precisam correr para Jesus. Por isso que nós oferecemos misericórdia. Porque nós não levamos o Evangelho para condenar as pessoas, mas para que elas sejam salvas. Nós vamos dizer para elas, olha, Jesus é o Salvador, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Use a internet para isso também, né? Colocando um dizer bíblico, espalhando mensagens, indicando livro. Tudo. Hoje a gente tem tantos meios, irmãos, pelas conversas com as pessoas. Vamos sempre levar o Evangelho, a misericórdia de Deus, porque Cristo é o nosso refúgio, é a nossa salvação. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deu, nós podemos abrir este salmo, meditar nele e perceber nele coisas tão maravilhosas. Nos edifique, Senhor Jesus, que a nossa alma possa estar firme nessas verdades, nos alegrando na Tua glória e guerreando no sentido espiritual, orando, levando o Evangelho e espalhando a boa mensagem do Senhor Jesus. Faz isso, nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde. Em Cristo Jesus nós oramos, Senhor. Louvado seja o Teu nome cada vez mais, hoje e sempre, Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, Senhor, em Cristo. Amém.